Vai lá, vai lá. Publicar. Aí, ó. O que eu faço? Fica pressionando. Vai falando com as pessoas. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Coisa boa. Zé Carlos, saudade. Rosana, como é que tá a filhona, Rosana? Renanzito, como sempre. Gilma, Rosana, coisa boa. Carlos Vinícius, meu genrinho querido. Olha a Ju aí, a Ju já chegou. Olá! Tentei ser Lindona. pontual. Isso aí, super pontual. Eu entrei antes, mas a internet aqui deu pau. Eu espero que não dê pau durante a nossa live. Vai dar não, vai dar tudo certo. Tem dado certo todos os dias. Sim, verdade. Vamos esperar um pouquinho o pessoal Vamos chegar. dar... Anne Levi, que saudade. Quanto tempo, né, Anne Levi? Ai, coisa gostosa, esse pessoal chegando. Mama chegou, a mama do Renan. Mama do Renan tá sempre junto com a gente. Pessoal, vamos colocar coraçãozinho e vamos chamar o pessoal aqui, ó. Vamos lá, chamar todo mundo. Vai no aviãozinho e clica aí. Nesse momento. Clica aí no aviãozinho para chamar essa galera. Ai, meu Deus, Cleide. Aproveitar essa noite. Vai ser lindo. Mandei até para Ju não preciso mandar. Eu não posso falar, filho. Gente, eu tô mandando pra muita gente. Espero que o povo não fique... Érica Maia, quanto tempo, Érica? Que saudade. Ike! Guilherme, Guia, Marcela Costa, Marcelinha. Ai. E a gente conseguiu colocar aqui a caixinha ou não? Coloquei. O que a PNL pode fazer por você com Ju Gabriel? Não, mas a caixinha de perguntas a gente conseguiu colocar, não? Não, essa caixinha eu não, acabou que eu não fiz. Acho que é aqui na perguntinha, né? É. Perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Show. Será que é isso? Peguem leve nas perguntas, galera. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês nessa nossa proposta de trazer conteúdo da PNL nesse momento de quarentena, onde a gente está vivendo o inusitado, a gente está vivendo a insegurança, mas a gente tem escolhas. Se a gente quer sorrir, se a gente quer chorar, se a gente quer pensar no positivo ou no negativo. Isso tudo depende única e exclusivamente de nós. Então hoje nós temos a presença da nossa querida Ju Gabriel, que tem uma estrada linda, uma história linda de vida, embora seja nova ainda, né? Muito novinha. Ela encontrou 33. A PNL, 33, né? Encontrou a PNL, mas já tinha uma historinha aí antes disso para contar pra gente e agora está mudando totalmente o rumo aí da história e vai compartilhar com a gente esses aprendizados, esses ganhos que muita gente às vezes acha que não, como é que pode mudar tanto assim? Mas a gente muda. A PNL ela tem esse poder transformador e que traz uma qualidade de vida para a gente e também para as pessoas que estão à nossa volta. E é isso que a Ju vem trazer para a gente. Ju, seja bem-vinda, pode se apresentar aí. Obrigada vamos lá. pelo convite. Desafiadores para mim, porque apesar de ser uma pessoa extremamente extrovertida, quando é para falar assim, em público, você sabe disso, dá uma
uma travadinha, mas sou uma criança que está sendo trabalhada. Que bom. E então, como você já adiantou, apesar de novinha, né, 33 anos, já tem aí algumas bagagens de vida. Minha A tu, dona aí. formação é. Olá, Vanessa! E então, a minha formação é em publicidade, propaganda e marketing. Acho que a Rafa ficou com ciúme. Por quê? Porque eu não falei, ô Rafa! Ai, gente, sem ciúmes, hein? Pelo amor de Deus, nós temos espaço para isso Brincadeira. aqui. É muito amor nesse lugar. Vai lá, amor, e fala. Desculpa, eu vou te E interromper. nada, pode interromper. Até para me relaxar aqui também. Coloquei velas, coloquei cristais, tudo para me Ô, ajudar a relaxar. Então, minha formação é em publicidade, propaganda e marketing. Trabalhei alguns anos com isso, trabalhei no ramo de supermercados por 7 anos, se eu não me engano. E ali eu rodei um pouquinho de tudo. E hoje em dia eu migrei totalmente para a parte de terapias holísticas. Então, hoje eu sou terapeuta holística integrativa, integro vários tipos de técnica. Acredito, né, que assim as coisas funcionem de forma diferente. Não acredito que só uma coisa seja salvação para tudo, né? E a PNL veio para deixar esse combo de ferramentas ainda mais rico, né? Foi um complemento assim que fez um diferencial enorme, mas começou fazendo um diferencial na minha vida, né? Na minha vida pessoal. Não imaginava nunca, por incrível que pareça, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, fuço tudo. Meu pai sempre disse que eu, desde criança, tinha fome de comer, de aprender, fome de aprender. E ele até às vezes falava, Juliana, calma, calma, né, calma. E eu sempre, mas calma, mas existe amanhã, né? Eu ficava naquela, quero aprender agora, quero aprender agora. Mas a PNL, por alguma razão, não tinha chegado isso. até mim, né? E eu acho que, assim, tudo, vocês vão me ver muito falar disso aqui, universo, energia, é o que eu acredito. E eu acho que tudo tem o seu momento, eu acho que o universo manda as ferramentas que a gente precisa na hora que a gente precisa, na hora que a gente está preparado para receber aquele conteúdo. E foi o que aconteceu comigo. Em 2016, as Olimpíadas foram em 2016, não foram? Sim, sim, 2016. Então, Foi, acho que foi foi 16. 2016. Em 2016, eu vou falar um pouquinho dessa parte, porque eu acho que foi a partir daí que minha vida mudou muito, né? Em 2016, eu trabalhava no Comitê Olímpico como gerente de proteção às marcas e, ao mesmo tempo, eu fazia consultoria de marketing. Estava totalmente workaholic, sem noção de nada, vivendo total no piloto automático, não, não, não sendo grata pelo presente precioso, que muitos vão entender essa frasezinha, né, que é o nosso agora. Sempre fui grata, mas assim, eu estava muito no piloto automático, sabe? Até como uma forma de defesa, como uma forma de boicotar algumas situações que estavam acontecendo na minha vida. E aí, nesse período, eu sofri um acidente de carro, um grave acidente de carro. Tive traumatismo craniano, hemorragia cerebral, fiquei internada por um tempo no hospital. Fiquei 2 anos sem poder trabalhar. Tive perda parcial de memória passada e memória presente também. E aquilo ali foi um wake-up call para mim, né? Que eu falei assim, cara, o que aconteceu? Eu fui obrigada a viver uma quarentena de 2 anos, basicamente. A gente aqui reclamando de uma quarentena de 40 dias Verdade. e foram 2 anos, assim. E naquele momento eu percebi que, assim, cara, eu tenho duas opções aqui. Ficar perguntando o porquê disso ter acontecido comigo, né? Ficar questionando por quê, e aquilo não ia me levar em lugar nenhum. Ou tentar encontrar o pra quê, né? E mudar o rumo, assim, da vida, né? Começar a olhar para dentro, fazer reflexão de coisas que não estavam mais funcionando, do que aquela situação me traria de aprendizado. E então ali eu comecei eu fui obrigada a fazer uma viagem
pro meu interior total, né? Não foi uma escolha, fui literalmente obrigada. E eu sou extremamente grata por isso. Todos os dias eu agradeço pelo meu acidente, porque eu tô aqui viva, andando, falando, respirando, agora aqui me comunicando com vocês. Então, assim, extremamente grata. Se eu tivesse um botão assim de rewind da vida, né? Voltar no tempo, eu falaria: pode mandar, universo, manda acidente de novo que tá bacana. Gostei da experiência, do aprendizado, só não repete, né? Mas pode, se eu tivesse que voltar, mudar alguma coisa, eu não mudaria essa parte da vida. E a partir dali eu comecei a questionar muitas coisas, inclusive o meu rumo profissional, porque apesar de eu sempre fui apaixonada pela publicidade, pelo marketing, acredito que eu era boa no que eu fazia, eu percebi que tinha alguma coisa ali que faltava. Então eu tive ali o presente de poder fazer essa avaliação, né? 2 anos sem poder trabalhar, então eu podia escolher o que eu quisesse, né? Tipo, 2 anos para refletir o que eu ia fazer da vida, porque afinal de contas, depois de 2 anos parada, eu não ia voltar para a publicidade com a maior facilidade do mundo também. E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a me aproximar muito dessa coisa toda do autoconhecimento, das soluções mais naturais, né? De como trabalhar a minha mente, de como trabalhar tudo que funciona, todo esse computador aqui, que interno nosso, né? E aí comecei a mergulhar nessas terapias, que é o que eu trabalho hoje, enfim, fui mergulhando, mergulhando, mergulhando. Um belo dia, o Rafa, nosso querido Ragnar, a galera chama de Ragnar, eu chamo de Mota, Motão, porque é o apelido que eu tenho dele, né? Que eu já conheço o Rafa desde a época de colégio, a gente estudou juntos. E aí, um belo dia, ele me liga, cara, e fala assim: Ju, eu vi uma foto sua há um tempo atrás que você postou no Facebook, no Instagram, em algum lugar, não sei, que eu senti que você não estava muito bem. Aí eu falei: porra, mas eu tô maravilhosa, tô plena, tô finalmente numa fase da vida que eu resolvi. Na altura, eu já tava. O que tinha acontecido nessa na altura? Eu já tinha largado depois desses 2 anos, né? Enfim, eu voltei para publicidade, comecei a fazer formação nessas terapias todas que eu fui tratada através dessas terapias. E aí eu muito curiosa, conversava às vezes com os profissionais, com os terapeutas, eles sempre falavam: Juliana, você tem que estudar isso, porque você pergunta além da conta, você não é uma cliente normal. E aí eu comecei a fazer as formações e quando o Rafa falou comigo, se eu não me engano, foi em junho, julho, não lembro exatamente o mês, mas eu já tinha, cara, minha vida já estava totalmente diferente, porque eu já tinha largado a publicidade, definitivamente. Falei assim: cara, não quero mais. Um belo dia eu tava com a minha irmã do meio mora na Califórnia, e eu tava com ela, e eu tava estressadíssima fazendo um projeto, e aí ela virou pra mim e falou assim: você já não é mais feliz com isso, você sabe disso, né? Você tá aí doente e trabalha não pra deixar ninguém doente. E você fala Muito bom. das terapias com um brilho no olhar. Brilho nos olhos, Parece que você tá apaixonada, encontrou o homem da sua vida, o amor da sua vida. Aí eu falei: de fato, é uma coisa que me motiva mais. E aí, naquele momento, eu falei: cara, tá aí. Cara, foi muito louco, porque eu peguei, comecei a ligar pra equipe que trabalhava comigo, falei: olha, estou saindo do projeto, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu vou fazer. Vocês continuem, vocês levem, eu acredito em vocês, confio em vocês, vá. Eu não quero mais isso. E aí, em seguida disso, eu fui passar o meu aniversário em abril. Eu fui para Portugal, que a minha ancestralidade é portuguesa e libanesa. E aí eu fui para Portugal. E aí cheguei em Portugal, abriu um portal assim para mim. Eu comecei a reencontrar pessoas do meu passado que eu nem sabia que estavam lá, encontrar pessoas da minha área. E eu falei assim: cara, tá aí. Eu acho que eu tenho que vir para cá. Eu tenho que vir para cá um período, porque eu já tinha isso dentro de mim, do querer sair do Brasil também há muitos, muitos, muitos anos.
E então, assim, eu tava muito plena, entendeu? Quando o Rafael me liga e fala isso, eu falo assim, você tá maluco? Meu amigo, eu tô na fase mais plena da vida. Eu tô me mudando, tô indo pra Portugal só pra te comunicar. Mudei de profissão, não sou mais publicitária, a nossa formação já não faz mais parte da minha vida. Agora já tô trabalhando com as terapias e tal, tal, tal. Ele, gente, mas que você não falei, Rafael, caça essa foto aí na rede social. Cara, ele não encontrou. Até hoje ele não encontrou essa foto, tá? Ele não sabe que foto foi essa. A gente acha que foi aí um sinal do universo para ele vir falar comigo. E aí ele começou a falar, ele falou, cara, eu fiz um curso. Então, assim, bem, tudo bem, você tá bem, muito bom, que bom, tô feliz por você. Eu te liguei para falar de uma coisa que eu achei que você tivesse mal, mas se você tá bem, também tá bom. Não tem problema, você pode fazer de qualquer forma. Tem um treinamento maravilhoso de... Sabe o que é PNL? Eu falei assim, caraca, não sei o que é PNL. Ele, programação neurolinguística. Eu falei, tá, já tá falando mais a minha língua, já ouvi falar, mas nunca estudei nada sobre o assunto, enfim, sei que é bacana. E aí ele começou a falar que achava que... Ele falou, cara, agora faz até mais sentido. Olha ele, história História verídica. Tudo é verídica. verídico aqui, eu sou uma pessoa verídica, galera. E aí ele pegou e falou assim, Ju, já que você tá bem e tal, e você tá trabalhando com pessoas, eu acho que faz até mais sentido você fazer esse treinamento. Vai ser bom para você, você vai mergulhar ainda mais em você, coisa que você já vem fazendo. Que bacana, você vai mergulhar ainda mais. O que você não acessou, você vai acessar. Porque, né, com cada ferramenta você acessa uma coisa. E cada vez que você utiliza a mesma ferramenta, você também tem novos aprendizados e acessa novas coisas, né? E aí ele ficou falando, falando, falando. Ele falou, vou te passar o contato vou passar o seu contato para Cris, pode? Eu falei, pode passar. Aí foi quando a gente teve aquela conversa, né? Eu lembro que, cara, você tentou falar comigo 1000 vezes, eu Foi nunca podia falar. dirigindo, fazendo assim. Eu tava sempre fazendo alguma coisa. E quando a gente se falou, eu tava dirigindo. Eu falei assim, cara, dessa vez não quero saber. A gente vai se falar, tô te colocando no Viva Voz. Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, senão a gente nunca vai se falar. E aí você me falou, olha, vai ter um treinamento esse final de semana. Aí você me explicou sobre o DL, né, que é o treinamento de desenvolvimento e liderança, para quem não conhece, que eu acho que tem alguns amigos aqui meus que não conhecem. E aí eu falei, bem, ótimo, mas esse final de semana eu não posso. Acho que eu tinha um casamento. Tinha um casamento para ir de uma grande amiga minha e falei, não vai dar. Aí você me ligou depois de novo falando, olha, vai ter um outro treinamento. E eu falei, vamos de cabeça. E eu tava muito com esse espírito de vamos embora, vamos de cabeça, é para mexer na dor, vamos mexer na dor, é para enfiar o dedo na ferida, vamos enfiar o dedo na ferida, tá tudo valendo, né? Só que eu nunca imaginei que fosse ser do jeito que foi, porque tudo que eu tinha vivido de todas essas vivências assim, de ir para dentro, etc e tal, tinham sido coisas muito diferentes, né? Não tão desafiadoras como o treinamento do DL foi para mim. Primeiro que tudo para mim ele era surpresa, porque eu até falei, cara, eu não vou nem me inteirar muito do assunto, não, porque pode ser que eu comece a ver muito e eu desista, e eu não quero desistir, sabe? Eu acho que se isso chegou para mim aqui agora, de um amigo que é tão amigo que eu confio, sabe? Que eu realmente confio muito e que eu não falava há muito tempo. Eu falei assim, cara, não é à toa, sabe? Faz contato, fala de um treinamento. Eu falei, cara, é isso, embora. E aí, lá fui eu. E para mim o DL foi assim muito. Se eu me emocionar, não se Sem problemas. espantem. Fica à Um, porque eu sou uma vontade. pessoa extremamente emotiva mesmo, e dois, que o DL para mim Se é para ser verdadeira, foi. vamos ser verdadeira, né? Exatamente, eu não consigo ser diferente disso. E foi para mim realmente um divisor de águas. Acredito que não só para mim, mas para minha família de alguma forma também, porque eu mudei muito, né? Eu me vejo, eu sinto que eu transformei muitas coisas em mim. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente
expansiva, impulsiva às vezes na hora de falar, com total sincericídio, né? Vai além do sincera, né? Muito sincericídio. Então, como o Rafa e algumas pessoas aqui falam, frigideirada na cara das pessoas o tempo inteiro. E isso muitas vezes é complicado, né? E ali eu comecei, durante o treinamento, eu comecei a entender essa minha estrutura, né? Eu entendi que tudo aquilo não deixava de ser também uma forma de proteção, de escudo que eu encontrei ao longo da vida diante de todas as experiências que eu passei, né? Eu acho que eu acho, não tenho certeza, ninguém é vítima de nada, né, nessa vida, ninguém é vítima de nada. Mas sim, existem experiências que a gente passa que são traumáticas, doem, e se a gente não souber tratar aquilo com amor e com carinho, a gente realmente se transforma num alguém que não é bom nem pra gente e nem pra quem convive com a gente, né? Eu costumo usar uma frase que é assim: tudo que resiste, persiste. Tudo aquilo que você briga, que você entra nesse conflito, acaba aquilo perdurando e você acaba não resolvendo. A partir do momento que você aceita, que foi o que você falou do seu Exatamente. acidente e de outras coisas, você abre um canal para buscar essas respostas. E a PNL Exatamente. traz muitas respostas. Realmente, quando você falou, o treinamento foi totalmente diferente, é inusitado. Realmente, a programação neurolinguística, dentro do treinamento, que não é um curso, ele faz com que você se olhe e enxergue coisas até que você nem imaginava que existiam. Pô, Ele traz à tona muita coisa. total. Traz à tona até o que você muitas vezes não sabe, o que é desconhecido, o que você Ainda não não quer que enxerga. venha à tona, né? Está guardado São no inconsciente. várias coisas, exato. E ali no treinamento a gente lida com as 4 emoções básicas, né? Que eu até estava falando com o Rafa, falei, Rafa, me bateu o nervosismo aqui, até esqueci das emoções, me relembra aí, né? Alegria, tristeza, medo e raiva. E alegria, para mim, é um sentimento que eu sempre soube lidar com muita maestria, né? Tem pessoas que não, falando assim, parece até que, mas alegria é óbvio, é fácil. Não, tem pessoas que não se sentem merecedoras da alegria, né? Não era o meu Verdade. caso, eu sempre me considerei e sempre fui considerada uma pessoa muito alegre. Então aquilo para mim estava de boa. É, tristeza, a tristeza também, sempre fui uma pessoa, né, muito, muito emotiva, então quando vinha tristeza, ele dava com ela de boa, mas não aquela tristeza, né? Eu acho que a tristeza que é o gatilho, aquela ali eu não conhecia, não. E eu lidei com ela lá no treinamento. O medo também é um sentimento que ali eu desconhecia mesmo. O sentimento do medo era um sentimento que eu desconhecia. Porque eu sempre me considerei destemida, pulava de asa delta, pulava de pedra, umas coisas que, assim, quem me olha nem imagina, mas eu sempre. Então, assim, eu acho. Outro dia mesmo uma pessoa me perguntou qual que é o seu maior medo. Talvez essa pessoa esteja aqui e vai saber que eu tô falando dela. E eu falei, cara, eu não sei, eu não tenho muitos medos, né? Então, ali, quando eu lidei com medo, também foi desafiador para mim, foi importante, né? Saber que esse sentimento existe e que é importante ser sentido, até como forma de proteção, né? Para a gente saber onde dá o limite, né? E a raiva, cara, a raiva, eu nunca imaginei que a pessoa que eu mais sentia raiva na vida era eu mesma, né? Sou eu. E eu tive que lidar com aquilo tudo ali no treinamento e foi extremamente desafiador. Eu fui do, é forte falar isso, né? Mas eu fui do céu ao inferno, porque eu tive que eu vi que assim, cara,
eu sou a única pessoa que tem o poder de transformar a minha história, de transformar qualquer sentimento, qualquer emoção que venha à tona em mim, né? Basta eu dizer sim para mim mesmo. E assim, eu sei que a gente escuta, às vezes a gente escuta uma coisa ou outra e tal, mas não adianta a gente saber a teoria. A gente tem que pôr na Verdade. prática. E o treinamento te obriga, cara, a pôr o negócio na prática. Então, assim, eu chorei, eu gritei, eu ri, eu senti tudo. E assim, se eu pudesse acrescentar uma emoção, é o amor, porque ali eu. A gente diz o seguinte, enquanto você respira, É, o amor, ele está dentro da alegria, porque se você tem amor, você tem que estar alegre. Se você não está alegre, sim, não é amor. Por isso que sim. por isso que as emoções primárias são medo, tristeza, raiva e alegria. É por isso que não tem o Sim. amor. E É. às vezes as pessoas confundem, né? Você não está feliz, mas você acha que você está amando e quando você vai ver, você não está amando da forma que Não você está achava. amando. Está muito ligado à nossa baixa autoestima, né? Mas olha, Exato, e eu já recuperei. Continua respirando, já recuperei. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa de demonstrar muito amor e afeto para os outros. Mas eu nunca soube demonstrar para mim mesma. Então, esse treinamento ele é para gente. Ele é um treinamento para si, né? Isso que as pessoas precisam entender. Então, é um grande presente que a gente se dá. Cara, quer se dar um presente de aniversário? Se dê um treinamento desse. Se dê um DL. Porque você não tem como sair de lá da mesma forma. Automaticamente você dá um presente para todo mundo que você ama, né? É impossível disso não refletir não, nos outros. não tem como você sair de lá sem ser melhor. Você Não, é não tem melhor. como. Você Você descobre é muito da melhor. sua essência que ficou perdida, né? Você se reencontra. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu ali confrontei um trauma da minha infância que eu nunca tinha falado sobre, né? Era uma coisa que eu nunca tinha falado em público, nunca tinha exposto isso, tinha vergonha, né? Eu acho que, em parte, eu me definia daquela forma. E ali eu vi, cara, eu não sou isso. Eu vivi isso. Exato. E, e de alguma forma também eu me culpava pelo que eu tinha vivido, né? Porque eu era muito nova, então eu me culpava por aquilo e aquilo refletiu em todos os anos seguintes na minha vida, inclusive na minha relação com meu pai. Então, assim, é, minha mãe tá aí. Não chora, mãe. Eu também não vou chorar. Então, Ela falou assim, que seu pai tá junto com ela porque ele não tem Instagram, ele tá vendo junto com ela. então vai ser bom, porque assim, é uma coisa que às vezes é difícil falar, né? Eu voltei do treinamento e eu não conseguia falar muito sobre o assunto, porque que a gente não pode contar nada que acontece lá dentro, né? E eu queria muito levar minha família. Não consegui levar ninguém, mas eles não escapam. E aí, então foi desafiador assim para mim, né? Eu queria compartilhar algumas coisas, mas para mim também era desafiador. Então, assim, eu finalmente entendi o porquê de eu agir da forma como eu agia com o meu pai, da forma como eu me comunicava, né, com a minha família, dessa forma às vezes agressiva e querer impor as coisas. E naquele momento ali, eu tive a oportunidade durante o treinamento de me perdoar, de perdoar a minha família por coisas que eu
culpava sem saber que eu culpava, né? Tive a oportunidade de me aceitar também, porque não é fácil você fazer uma transição de carreira, né? Eu sei que tem algumas terapeutas aqui, né, dessas terapias alternativas também, e muitas pessoas subjugam essa profissão, né? As pessoas falam, você ganha dinheiro com isso, você sobrevive com isso, né? As pessoas ficam nesses questionamentos, né? E aí eu lembro que de falar isso, eu falei assim, eu lembro de no final assim do treinamento, eu mergulhar muito da pessoa que eu sou, sabe? De eu olhar pra mim e falar, cara, você você é merecedora. Eu lembro de falar assim, cara, eu sou merecedora. Eu sou merecedora, porque eu não me sentia merecedora de muita coisa, né? Por N razões, assim, muitas pessoas julgam às vezes a gente pelo que a gente tem, pela nossa condição de vida, pelo que elas veem, né, do que a gente faz, para onde viaja, não, onde estudou, a roupa que você veste, a forma como você anda. Então, eu tinha muito hábito de me encolher nisso, sabe? Tipo assim, cara, eu não mereço, eu não mereço, porque como o mundo aqui fora tem o poder incrível de ficar te espizinhando o tempo inteiro e querendo te diminuir, porque na verdade é o reflexo deles, né? Eles não se sentem bem com eles próprios e Exato. querem não te fazer se sentir bem consigo mesmo. Então, eu tive muitas pessoas assim na minha vida, né? Eu tive pessoas tóxicas na minha vida, amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos. Então, eu realmente não me sentia merecedora de nada disso. Não me sentia merecedora das coisas que eu tinha, das coisas materiais que eu tinha, dos conhecimentos que eu tinha, da E, família, né? Do tipo assim, caraca, tantas pessoas com uma família ruim e eu com uma família maravilhosa, né? E às vezes nem conseguia aproveitar aquilo na potência máxima. na verdade, né, Ju, tá muito ligado às nossas crenças de não merecimento. E isso Total. tá, e isso tá muito embasado na nossa autoestima. E um dos pontos fortes do treinamento DL, da PNL, é resgatar essa autoestima. Porque quando você nasceu, você tinha autoestima. Se perguntasse quem era Sim. a menina mais maravilhosa do mundo, você ia dizer que era você. A mais E linda eu me sou achando eu, mesmo, tá? Porque né? eu andava de tamanco, calça Pantalona? pantalona, que naquela época era moda, tá? Com meus cabelos esvoaçantes. Eu cheguei a alisar meu cabelo uma boa época da vida, porque um indivíduo falou que eu parecia uma leoa, mas ele não falou isso como se eu fosse uma mulher sexy. Ele falou isso como se os meus cabelos não fossem algo bacana. E eu alisei meu cabelo. Muita doideira, né? Como que a gente se molda para agradar, né, o A outro. nossa criança adaptada, né? A Exatamente. necessidade, a necessidade. Quando você tem baixa autoestima, você tem uma necessidade muito grande de ser aprovada pelas pessoas. E Não por eu você tinha mesmo. isso o tempo inteiro. Eu tenho consciência que eu precisava da aprovação. Eu sempre precisei da aprovação de todo mundo, né? Porque eu não me sentia merecedora, porque as pessoas também ficavam me fazendo acreditar que eu não merecia nada daquilo. Então eu lembro que eu saí do DL falando, eu mereço, eu sou merecedora de tudo. Não sei se você lembra disso, mas eu sou merecedora de tudo que eu tenho. Cara, eu fiquei com, sabe, eu saí de lá, assim, com. Cara, não sei nem te dizer. Eu saí de lá empoderada, eu saí de lá me sentindo tudo que eu não tinha me sentido ainda, né? E eu lembro que durante o Vanessa. treinamento. O que a Vanessa tá falando? Vanessa. Tomei um tapa na cara lembrando de você. Cara, eu vou te falar. Mas olha, então, aí vamos chegar no practitioner, né? Porque o que acontece? Aí eu lembro que durante o meu treinamento. Gente, eu não tô lendo a pergunta. Se alguém tá me fazendo pergunta, eu não tô. Diga não, eles estão só comentando. Show.
E aí eu lembro que. E vocês devem estar me mandando muito amor, porque tô me Muito, sentindo muito amada nesse muito. momento e tô muito confortável. Toda a tremedeira que eu tava nas mãos já passaram, tudo já passou. Então eu devo estar recebendo muito amor. E aí eu lembro que durante o meu treinamento chegou um momento assim que eu virei para você e para Fabi e falei assim: "Cara, o que que é isso? Olha, a gente nem tá no meio do treinamento, mas obrigada, muito obrigada. Foi Já mesmo. agradeço agora, porque a gente tava no meio do jantar, cara. Eu fui lá na mesa para entender vocês, Foi. para agradecer, porque assim, uma coisa que também eu aprendi muito com o meu acidente foi a ser grato. Ser grata. Seja grata 24/7, né? Tipo assim, 24 horas, 7 dias por semana e assim vai, porque é isso, cara. A gente tem que ser grato por estar vivo, por estar respirando, por estar tendo essa experiência aqui, nessa 3D, nessa vivência aqui, né? Então, assim, cara, é isso, tem que ser grato. E aí eu falei, eu não posso deixar de ser grato para essas mulheres, cara. Eu vou lá, vou pentelhar. Tem problema, já ia lançar um palavrão aqui. Tem problema, vou lá e dar uma pentelhada. E fui lá na mesa de vocês. E aí eu lembro que, não sei se foi a você ou a Fabi, falaram assim para mim: você não pode parar aqui nesse treinamento. Você precisa fazer um outro treinamento que tem e uma formação que tem, mas depois a gente fala sobre isso, porque agora não é o momento. Aí eu fiquei com Foi, aquilo aqui, né? foi Fabi que falou isso com você, não fui eu, não. Vocês abriram um filtrozinho, que abrir o filtro plantar a sementinha do bem ali no outro, né? Para quem não sabe o que é abrir o filtro, é isso. E aí vocês abriram esse filtro e aquilo ficou. Falei, gente, tudo bem. Aí nisso acabou o treinamento, eu me sentindo desse jeito, nanana, e eu já tinha decidido me mudar, né? Eu já tinha decidido que eu ia me mudar para Portugal. E aí foi impressionante, porque depois do treinamento, eu acho que realmente eu estava tão empoderada e acreditando assim que nada é impossível, tipo assim, tudo que eu quero eu vou conseguir, porque só depende de mim e eu sou foda e eu vou correr atrás do que eu quero. É tipo assim, eu saí de lá, tipo, eu posso, eu consigo. Eu sou a minha maior inimiga e, na boa, eu vou virar minha melhor amiga nesse momento aqui, porque o que eu quiser eu vou conseguir, gente. Então eu tava tão empoderada de mim que foi impressionante, que assim, várias coisas foram acontecendo. Eu consegui alugar meu apartamento, eu consegui vender meu carro, as coisas foram fluindo de um jeito. O que que dentro do que eu acredito, o que que eu vejo, né? O que que eu posso fazer de relação? Eu acredito muito que assim, enquanto a gente tá com um monte de poeira em cima da gente, com um monte de trauma travando, com um monte de crença limitante ali dentro, com várias questões, com várias questões negativas dentro da gente, o universo entende que a gente não está pronta para viver determinadas coisas. E como eu lidei com muitas questões dentro do meu treinamento, porque eu realmente falei, cara, é para se jogar, eu vou me estribuchar, então. Entendeu? Já que é para se jogar, eu fico estribuchada aqui nesse chão, fico me debatendo, porque depois eu vou sair daqui igual a Fênix maravilhosa e vai estar tudo certo. E foi o que aconteceu. E o universo entendeu, cara, agora ela tá pronta, porque ela já lidou com medos, traumas, raivas, tristezas, alegrias também que ela desconhecia e é show de bola. Agora vamos abrir o caminho aqui para ela, né? E aí tudo começou a realmente fluir, né, de uma outra forma. Eu comecei a ter mais paciência também, mais empatia. Assim, eu acredito que eu era empática, mas acho que eu comecei a ter mais respeito pela forma que cada um se comunica também, né? Que isso a gente aprende também, a questão do mapa, né, de cada um, de como que é o funcionamento, a estrutura mental de cada um. E meu tom de voz cada vez mais baixo, né, na hora de conversar com alguém. E bem, passou um tempo, eu não, eu foi o que veio primeiro? Foi o practitioner. Cara, eu tava com tanta empolgação no assunto que eu fiz o meu DL em maio, no final de maio, e o practitioner era no final de julho. Eu Isso. falei errado naquela hora. Não, eu falei que o DL foi em julho, não, o DL foi em maio.
E aí você veio falar comigo do practitioner, Ju, cara, você tem que fazer o practitioner antes de ir para Portugal, porque isso vai ser uma puta ferramenta de trabalho para você, vai te ajudar muito. E aí você falou da questão do rapport para mim, pô, você já tem um rapport natural, né? Verdade. Que para quem não sabe é a técnica de estabelecer uma ligação de empatia com a outra pessoa, né? E aí você falou, cara, você já tem isso orgânico dentro de você, mas você precisa fazer isso com consciência, né? Para que a coisa não se perca no caminho. E aí eu falei, porra, Cris, mas eu tô indo para Portugal, querida. Não dá, né? Uma altura dessa. Tô indo agora em setembro. Aí você falou, amiga, eu não te falaria isso se eu não achasse que realmente faria diferença para você. E aí, mais uma vez, eu chamei os jurados, falei que Rafael precisa conversar com você. E aí eu perguntei, cara, o que você acha? Devo fazer isso agora? Tipo, é uma despesa, né? É um investimento. E eu tô indo investir numa outra fase da vida, né? Vou mudar e vou ter um puto investimento também. E, e aí ele virou e falou assim, cara, eu não acho não, eu tenho certeza que você tem que fazer. Tenho certeza, porque assim, para o seu investimento de Portugal valer, você tem que primeiro investir aqui em você, Juliana. Aí eu falei, cara, é verdade, tipo, né, faço tantos cursos e tal, e a PNL foi tão transformadora para mim, eu tenho que usar isso para as pessoas também, né? Eu tenho que devolver isso de alguma forma. Não adianta eu adquirir conhecimento e guardar aquilo comigo, né? A gente tem que partilhar, a gente tem que ser grato a isso também. Você adquirir um conhecimento e transmitir para os outros. E aí lá fui eu para o Practitioner, que foi. São quantos dias, Cris? São 9 ou 10? 9. 9 dias. E aí, 9 dias lá imersa naquele lugar, naquele paraíso, em Atibaia. E aí eu pensei, é um curso, né, cara? É mais um curso. É mais um curso. Mas não é mais um curso. Por que não é mais um curso? Porque para você aprender a PNL. E aí eu fiquei assim, cara, eu quero entender essa mágica que acontece lá dentro do DL também, né? Porque o practitioner é você adquirir todas as ferramentas que são aplicadas em você dentro do treinamento. Eu falei, eu quero entender essa mágica. E aí, cara, o practitioner você não só aprende o conteúdo, você aplica, né? Aquilo é aplicado em você, você aplica no outro, você vê, né, o Neil, que é o presidente do instituto e quem dá a formação, você vê, ele primeiro te explica, depois ele vai, aplica em alguém para você ver como é que é, aí você vai, aplica no seu coleguinha, aí seu coleguinha aplica em você. É intenso aquilo ali, é muito intenso. Então você mais uma vez se depara com o quê? Com tudo isso de novo. Alegria, raiva, medo, tristeza. Achou que tava bom? Não, querido, você vai continuar ali lidando com tudo isso que você tem que lidar, né? E aí, cara, foi mais uma vez transformador. Porque mais uma vez eu lidei com emoções que ainda não tinham surgido no treinamento, né? Que foi o que eu falei no início da conversa. Cada vez vai vir um aprendizado novo, você vai acessar novas coisas. E, cara, aí depois dali, para mim, realmente foi um divisor de águas, porque mais um divisor de águas, porque eu entendi que, assim, cara, agora eu tenho uma ferramenta poderosíssima na minha mão, que é o seguinte: toda vez que eu passar por uma dificuldade emocional, eu sei que existem 1000 ferramentas na minha mão para eu transformar isso dentro de mim. Então, assim, agora na própria quarentena, né? É um momento desafiador para todo mundo. Quem disser que não é, ou não tá realmente se olhando, né? Tá se auto-sabotando, sei lá o que tá fazendo. E aí, você lembra que logo no início da quarentena a gente conversou, eu não tava nada bem. Eu tava nada bem mesmo, porque eu acabei nisso tudo ficando no Brasil, né? Eu vim para cá para visitar minha família
no final do ano, aconteceram várias coisas comigo que eu fui ficando. No final de tudo veio essa questão do corona e eu não pude voltar. E aquilo deu um nó na minha cabeça. E eu lembro que a gente conversou. E é aquilo, né, cara? Quando são pouquinhas palavras, assim, que basta a pessoa dizer para você. Basta abrir um filtro ou outro ali. Quando você já tem a ferramenta na sua mão. Porque quando você não tem, Exatamente. o que você vai fazer? Você vai ter que explicar tudo, vai ter que... Igual a criancinha, né? Pegar na mão, ensinar a andar e tudo mais. Mas ali você falou meia dúzia de palavras. E eu falei, cara, Juliana, é isso. Tipo, querida, você tem todas as ferramentas na sua mão, sabe? Vamos lá, acessa aí, conversa aí com você mesma, conversa com a sua criança, conversa com as suas partes. Por quê? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Por que você está tão triste? E o que está te agoniando? E ter essas ferramentas da PNL nas nossas mãos, cara, não tem preço. Eu até anotei ali umas coisas que, assim, então, eu aprendi a controlar as minhas emoções, direcioná-las para o lugar correto, né? Que isso é uma coisa que a gente aprende. A raiva é o que a gente mais precisa saber direcionar, porque a raiva, se não direcionada para o lugar certo, vira doença dentro da gente, isso é cientificamente comprovado, né? Ou você despeja nas pessoas mais próximas. Que não deixa de ser uma doença, né? Porque você tira de É. você e deixa o outro doente, né? É. Então, deixa o outro mal, depressivo, enfim. Lidar com os traumas, né? A lidar com os traumas, ressignificar esses traumas, né? Entender que aquilo ali teve um intuito positivo na sua vida, né? A gente aprende isso dentro da PNL, acessa isso, ressignifica da melhor forma. A respeitar como funciona, né? Como cada pessoa funciona, como se comunicar com cada pessoa. E não é ser artista, nem nada, ser racional. Não é isso. É literalmente respeitar. Ter empatia pelo outro, pela dor do outro, pela vivência do outro, se colocar no lugar do outro. Um ponto muito importante aí é que lá atrás você falou, a gente não conta nada do que acontece no DL. E é exatamente pelo que você está falando agora. É o respeito pela história de cada um. Quando você fala alguma coisa, você está invadindo de alguma forma o mapa daquela pessoa, você está direcionando e pode ser que ela chegue lá e ela tenha uma outra interpretação totalmente diferente. Então, dentro da PNL, eu digo que isso é muito forte, né? É o respeito pela história de cada um. E a gente não se torna perfeito. A gente vai ter, sim, os nossos baixos, a gente vai sentir ainda a tristeza, vai sentir o medo, a raiva, só que é o que você falou, você começa a perceber que os recursos não estão fora de você. Os recursos estão dentro de você. Dentro. E aí bastou uma fala, realmente o nosso papo foi assim, foi nítido ver a sua mudança depois de uma conversa. Porque os recursos já estão aí, você já percebe. Só que às vezes a gente vai cair mesmo. Se eu não falasse com você, você ia conseguir se reerguer sozinha. Sim, só que aí a gente bater um papo, né? E aí a coisa é mais rápida. Exatamente. Né? Exatamente. E essa questão de aprender, né, a ferramenta do rapport, que, cara, é uma ferramenta riquíssima para você poderosíssima. Conversar com a criança, conversar com um cliente seu, conversar com um familiar seu, conversar com qualquer pessoa. Você se torna um canal de comunicação muito mais saudável, né? As pessoas se sentem à vontade para conversar com você. E, cara, eu como terapeuta, se eu não fizer o outro se sentir à vontade, ferrou, né? Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. É tudo. Você ganha ou você perde. Exatamente. E assim, eu entendo que depois de um tempo, a gente tem a tendência a esquecer dos ganhos, né? Que a gente teve durante a vida. Exato. E etc, né? Dos ganhos das coisas ruins que a gente vivenciou. Então, realmente é preciso, né, parar, olhar para dentro, catar aquelas joias, né, que é uma das ferramentas que a gente aprende na PNL, catar as joias, catar tudo aquilo de positivo que tem dentro da gente,
se abastecer de coisas positivas, para encarar aquela dificuldade que está se apresentando ali naquele momento. E ser grato por tudo isso. Então, assim, eram ferramentas que eu já tinha, talvez, por outras técnicas que eu tinha aprendido, mas é diferente. É diferente. Veio de uma forma mais racional, me colocou mais com o pezinho no chão, né? E não de uma forma tão etérea, tão lúdica, tão falando da energia, né? Que assim, para quem acredita, vai vir comigo nesse assunto. E quem não acredita? Como é que eu posso ajudar uma pessoa Você que não passa a ter um acredita nisso embasamento, né? tudo? Você tem um embasamento Exatamente, e aquilo te dá mais confiança, até para você ajudar mais o outro. exatamente. Então, assim, a PNL me deu de presente é, uma ferramenta de lidar com tudo isso, né? De forma muito mais leve, né? Assim, foi um presente para mim. Foi um presente que eu me dei e dei para quem convive comigo, acredito eu, né? Falem aí, galera. Não sei. Foi um presente para vocês que convivem comigo? Mas, assim, realmente é o que eu sinto, assim, que, óbvio, vão ter momentos que eu vou me deparar com aquela Juliana que ainda é intensa e que vai dar uma frigideirada, né, no outro, vai dar um ataque de sincericídio. Mas quando eu me der conta disso, eu tenho ferramenta hoje para me tocar do que está acontecendo, né, e desfazer aquela cagada que eu Sua plantei no mãe tá outro, falando, né? ó, sim, sim, sim. Eu acredito que, assim, eu falei dos traumas, né? Óbvio que todo trauma, dependendo do trauma que a gente está lidando, ele tem que ser tratado em vários níveis, né? Eu tive a oportunidade de lidar com um determinado nível desse trauma que eu tive na minha infância durante o meu treinamento. Depois eu tive a oportunidade de tratar dele em outro nível durante o meu curso do practitioner, né? Enquanto eu estava ali de assistido, né? Sendo assistida, sendo conduzida pro exercício ali de ressignificar tudo aquilo. E em breve espero fazer uma hipnose com a senhorita, né? Para continuar acessando os níveis, porque eu entendo que às vezes a gente acha que é um monstro e é uma coisa muito simples. E às vezes a gente Perfeito. acha que é muito simples e na verdade é um monstro, né? Na verdade, Então, só falta é assim, entender, né? Quando você entende, aí agora se você foge do conhecimento ou de se auto-enxergar, você não vai fazer essa busca. Na verdade, você já vinha fazendo uma busca grande pelo já. autoconhecimento, pela sua melhoria, pela melhoria das pessoas, mesmo com toda a sua dificuldade, como você falou. Mas você já tinha acordado. Aí vem um acidente e, tum, te joga no chão, como você falou. E naquele momento ali, você teve que olhar para dentro de você de qualquer jeito. Não teve mais saída, né? E aí as coisas vão se encaixando. E você falou algumas coisas muito, muito interessantes, né? Você falou que você se livrou da culpa, que era uma culpa que você carregava, e você aprendeu também a perdoar. Passar uma vida inteira sem perdoar, não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. E tem pessoas que carregam muitas culpas e muitas mágoas. E E sabe o que enquanto é o não mais se louco, livrar, Cris? Às fale. vezes a gente carrega uma culpa sem nem saber que ela existe. Porque Exato. eu não sabia que eu me culpava pelo que eu vivi, e eu tampouco sabia que, de alguma forma, eu também descontava isso na minha família. Entendeu? Eu não sabia, eu não tinha a menor consciência disso. Por isso que eu Então, digo que quando eu acessei lá, o treinamento foi muito bom, cara. ele vai além daquilo que você busca. Porque Exato. você vai com algumas interrogações, mas quando chega lá você descobre muito mais. E são coisas que, como você está falando, estava no seu inconsciente e você não tinha a mínima noção. Então o que você vai fazer lá? Você vai trazer do inconsciente para o consciente para que você possa trabalhar, usar as ferramentas corretas. É por aí. Amor, e E foi libertador. nós temos 3 5 minutos. minutos. Não, temos 5. São 6 Aqui. minutos. São 6 É, minutos, porque são 10 e 6. 23. Temos 6. Mas você pode me Então, fazer a pergunta que você quiser, se alguém quer fazer alguma pergunta.
Então, o que eu quero, assim, é que você deixasse uma mensagem para a galera, falando um pouco, né? Se você quiser falar alguma coisa de você, da sua vida pessoal, o que você Poxa vida, eu quiser. falei tantas coisas na minha vida Só pessoal. me Acho que deixa tudo isso dois aqui foi da minutinhos, vida pessoal, né? só me deixa 2 minutinhos para eu fechar, falar da próxima live, mas você fica à Cara, vontade, que tá lindo, tá ótimo falar com você. na verdade, eu vou usar uma frase aqui que alguns vão entender. Então, assim, eu queria dizer o seguinte: o universo e todo mundo que está aqui presente, todo mundo que vai assistir isso depois, eu sou a Juliana. Essa é uma frase que para alguns vai fazer muito sentido. Eu hoje, realmente, óbvio que tem momentos que eu ainda me sinto insegura, que eu ainda me questiono de muitas coisas, mas eu afirmo que hoje eu me aceito muito mais do que eu já foi um dia. Então, assim, hoje eu tenho orgulho de ser a pessoa que eu sou, né? Eu sei que eu sou quem eu sou aqui agora. Amanhã eu vou ser uma outra Juliana, depois de amanhã outra. Espero estar sempre sendo uma pessoa melhor para mim mesma e automaticamente para as pessoas que convivem comigo. Então, essa ferramenta é uma ferramenta, a programação neurolinguística, eu sou extremamente grata a você, Cris, por tudo que você significa para mim durante todo esse processo. Você sabe que você tem um significado muito especial para mim, que isso eu vou carregar assim para todas as vidas que eu ainda vou ter. E, assim, é difícil, né, às vezes encerrar assim, porque a gente fica meio perdido, mas eu sou extremamente grata por cada pessoa que entrou no meu processo. Vanessa, o Rafa já fazia parte da minha vida, Kaique, cara, quantas coisas, sabe, Renan, pessoas que foram assim presentes, né, muito presentes, a Aline, que eu acho que não tá aqui, que fez o treinamento comigo. Então, assim, pessoas que foram plantando sementinhas ali e às vezes nem sabe que plantaram, sabe? Então, assim, vocês também fizeram parte dessa coisa do me empoderar, de olhar para mim e falar coisas para mim que eu não enxergava. Às vezes as pessoas falavam para mim, ai, Ju, você é isso, isso, isso. Eu ficava assim, cara, eu queria me enxergar com os seus olhos. E hoje eu sou, né? Tipo assim, eu aceito isso, eu acolho isso, eu aceito isso. Falo, eu sou, né? Por dentro eu vou dizendo pra mim mesma, eu sou, eu sou. Exatamente. Até pra me empoderar disso também. Então, assim, cara, a mensagem é: sejam vocês sempre, né? Direcionem os melhores sentimentos de vocês para as pessoas. E tudo aquilo que não for um sentimento positivo, ressignifica, né? Deem o melhor de vocês, porque eu acho que é isso que o mundo realmente está precisando, né? De pessoas mais amorosas, de pessoas mais empáticas, de pessoas que tenham carinho pela vivência e pela história dos outros, né? A PNL te ensina isso muito bem. E é isso, assim, eu não sei muito bem como encerrar, né? Eu vou deixar você encerrar porque a PNL para mim é realmente. Eu sou grata por tudo que essa ferramenta me trouxe e eu sei que continua me trazendo, né? De presentes em forma de sentimentos, de emoções, em presente em forma de pessoas, né? Eu espero realmente ter me transformado e não apenas acreditar que eu me transformei. Eu espero que as pessoas que convivam comigo aproveitem de alguma forma toda essa transformação que foi gerada em mim. E é isso. Bom, primeiro eu quero te agradecer porque foi linda, linda, linda essa live. Muito bonito ver você falar. É difícil até acreditar que a raiva era um calo seu. Porque você passa uma energia tão gostosa, você passa uma leveza tão grande que todo mundo tem vontade de estar do seu lado. Eu lembro muito das reuniões de segunda-feira que você participava e ficava todo mundo do seu lado, você com aquele jeito, ao mesmo tempo, muito sutil,
mas muito bagunceira, muito alegre, muito sacana. Muito sacana, eu gostei. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tenho 26 segundos para desligar. Eu quero te agradecer de todo o coração. Tá? Espero vocês aqui amanhã novamente. Amanhã nós vamos falar com a Sheila Carvalho, que é uma psicóloga queridíssima nossa. A maioria aqui conhece também. E eu te espero aqui de volta também. Sim, Amanhã. sim, Te amo muito. Te amo, Obrigado, muito. obrigado pelo... Ah, uma foto, será que dá tempo?